Saudamos a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Se você é salvo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se você respira, diga aleluia. Aleluia. No livro de João, capítulo 1, até o versículo 4, diz que o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, queremos te agradecer por esta oportunidade, por este privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui em Tua presença para Te adorar, para Te louvar e para glorificar o Teu nome, Senhor. Se conosco, Senhor, ao longo deste momento, manifestando o Teu poder, manifestando a Tua glória, Senhor, manifestando, Senhor, a Tua presença no nosso meio. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, ó Deus, e te agradecemos com ações de graças por tudo que tu vais fazer neste lugar para a honra e glória e louvor do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder
que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele é maravilhoso. Ele é incomparável. Ele é insondável. Ele é um Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Continuamos a derramar o nosso coração na presença daquele que vive, na presença daquele que não dorme, daquele que não toscaneja. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Derrama seu coração nesta manhã na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu desejo é te honrar e de coração te adorar com tudo que há em mim. Te dou louvor, te dou louvor, minha adoração, é só pra ti, é só pra ti, Senhor, meu desejo. Senhor, meu desejo é te honrar nesta manhã. É te honrar E de coração, e de coração, te adorar para todo sempre. te adorar. Dou-te o meu coração com tudo que há em mim.
faz tua vontade em mim, faz tua vontade em mim, faz Jesus, faz tua vontade, sim, faz Jesus, faz tua vontade, sim, faz Jesus, faz tua vontade, sim, faz Jesus, faz tua vontade em mim, faz tua vontade em nós, faz teu querer em nós. Faz, Senhor, nesta manhã. Faz tua vontade na tua igreja. Faz tua vontade em nossas vidas. Faz tua vontade nesta nação. Faz tua vontade sobre o teu povo. Oh, faz Jesus. Faz tua vontade, eu quero, faz, Senhor, faz tua vontade, sim, faz, oh, faz, Jesus em mim. Faz tua vontade em mim. Glória a Deus, aleluia. Que este seja o teu desejo nesta manhã, deixar Deus fazer a sua vontade em seu coração. Glória a Deus. Continuamos a adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. E diga comigo: tu és minha vida. Jesus, tu és o meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, doce alimento. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Abba Pai, glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós te adoramos, Jesus, porque tu és maravilhoso. Aleluia. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar, Jesus? Posso te tocar. Glória a Deus. Deixa Jesus nesta manhã ser o teu abrigo. Deixa Jesus nesta
nesta manhã ser o teu socorro. Glória a Deus. Tu és minha vida, Jesus. És meu abrigo e a tua vontade. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero, és tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar, posso te tocar. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero, és tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar, posso te tocar. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero, Senhor. És tudo que mais quero. Em minha vida, atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Obrigado, Jesus. Deseja a presença de Deus em sua vida nesta manhã. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E que Deus te abençoe rica e poderosamente, e que a presença de Deus ande consigo eternamente. Amém. Glória a Deus. Quero saudar as amadas irmãs e os prezados irmãos e os estimados auditores da rádio e televisão Alfa e Ômega, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso sacerdote, rei e profeta. Desejo uma abençoada audição da palavra de Deus, vivendo enganado pelas aparências, vivendo enganado pelas aparências. Aqui nós queremos saber de quem você aprende, de que lado você está, quem é seu exemplo de vida, ou qual é o seu modelo, e ainda onde se encaixa o seu caráter. Vamos iniciar a nossa mensagem com uma breve oração. Deus vivo, Senhor nos céus e na terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, soberano sustentador do universo, Pai celestial, santificamos o Teu nome e rogamos que venha o Teu reino na face da terra e que seja feita a Tua vontade como acontece nos céus. Pai, venha perdoar os nossos pecados de comissão e de omissão e conduza-nos, Senhor, na Sua graça e benignidade. Nosso Pai, conceda-nos poder e autoridade, unção na explanação desta mensagem, para que ela flua e o Espírito Santo tenha a oportunidade de operar nos corações para a glória de Deus. Peço também que venha abrir os olhos do entendimento do seu povo, para que esteja preparado para ouvir, entender, receber e seja no final como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prospere. Te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso modelo de vida. Aleluia!
O tema da mensagem, como já disse, vivendo enganado pelas aparências. Nós vamos ler algumas passagens. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. Vou ler também João, capítulo 3, versículo 6. E vou ler 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Indo para o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 6, diz assim: E sucedeu que, entrando, eles viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, diz assim: o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ora, o homem natural não aceita ou não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Diz que, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Indo à nossa mensagem, íamos perguntar, afinal, quem é você? Essa pergunta, quem é você? Tem a ver com de que lado você está? Qual é o seu modelo de vida? Qual é o seu caráter? De que raiz você procede? Ou o que alimenta a sua vida espiritual? Qual é o seu fim? Ou qual é o seu destino eterno? Então, sabendo de que lado você está, nós poderemos definir quem é você. Então, vivendo em tempos de imitações, Paulo deixou bem claro sinais de alerta. Se nós formos a ver no primeiro livro, tanto apóstolo Paulo, tanto a Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz que, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm a sua própria consciência cauterizada. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1, Paulo volta a dizer alguma coisa. Repete a mesma mensagem anterior, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos penosos. Versículo 2. Porque os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, versículo 3, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, versículo 4, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Versículo 5, tendo aparência de piedade, mas enganando-lhe o poder. E o conselho é: afasta-te também destes. Ou seja, cuidado com essas pessoas, porque essas pessoas não têm marcas no rosto, cuidado com elas. Então, vivendo em tempos de imitações, Paulo deixou sinais de alertas. Não venha amanhã dizer que não sabia de nada. Exemplos de aparências. Exemplos de aparências, o engano nas aparências. Nós vamos ver aqui 2 reis na Bíblia. Os 2 são reis. Eu escolhi aqui o rei Saul e o rei Davi. Vamos fazer o diagnóstico usando esse material didático que a Bíblia nos oferece. Então, aqui vamos ver, aqui o que nós vamos ver primeiro é que Saul era rei. Antes dele ser rei, tinha uma aparência física invejável. Foi escolhido pelo povo, o povo que rejeitou a Deus, sendo ele
também rejeitado por Deus. Essa história nós vamos encontrar no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 21 a 27. Ele era o mais alto, o mais bonito. A palavra do Senhor, na mesma descrição, ainda diz que foi encontrado escondido entre a bagagem. Logo, estamos a ver alguém ligado ao ocultismo. O rei Davi, vamos ver o rei Davi. Enquanto a aparência daquele era beleza, a altura mais alta do que os outros, o rei Davi foi ao contrário, ele era ungido de Deus, desde atrás das malhadas das ovelhas do seu pai Jessé. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 17. Diz que era o filho menor, tinha irmãos mais velhos, mas ele era o filho menor. Mas isso não tem nada a ver com maior ou menor. O que interessa é que ele era um homem especial, escolhido por Deus, por ter caráter, o que era oposto ao rei Salomão. Vamos ver o ministério. O ministério de Saul foi um ministério repreensível. Repreensível. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 10 a 30. E primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Primeiro, ele não cumpriu as orientações de Deus. Se formos a ver, Davi era um homem aprovado por Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, ainda versículo 1 a 13. Enquanto que portanto, Saul não cumpria as orientações de Deus, Davi sempre esperava o tempo do agrado de Deus. Ele esperava a hora que Deus dava-lhe sinal para fazer as coisas. Saul não, ele fazia logo, que entendesse na cabeça. Se formos a ver também a questão de integridade dele, Samuel sempre gostava de conviver com o pecado, enquanto Davi era um homem que reconhecia os seus pecados, confessava e os abandonava. Nós podemos encontrar um belo exemplo em Salmos 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Enquanto Saul sempre justificava o seu erro. Um ministério reprovado é de uma pessoa que sempre justifica os seus erros, nunca reconhece os seus erros, está sempre a justificar os seus erros. Mas David não, David sempre os reconhecia, confessava e os abandonava. Saul ainda era um homem apressado. De tanto apressado, ele depois ficou, no fim, ficou endemoninhado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 14 a 23. Os demônios sempre se aproveitam das pessoas apressadas, os guiguissecas, que não têm tempo para analisar as coisas, logo entra com os pés pela cabeça e depois diz que são os demônios. Não! Você deu oportunidade ao diabo. David não. David sempre dependia de Deus e era usado por Deus. Deus usa pessoas que não se apressam, pessoas que sempre esperam o tempo de Deus. Agora vamos ver as experiências pessoais de cada um deles. Se formos a ver, Saul era um pastor de jumentas que se perdem, depois anda atrás de um vidente para achá-los. Veja só, está a pastorear ovelhas, depois as ovelhas se perdem e vai à procura de um curandeiro, de um vidente, de um adivinhador para saber onde é que estão as ovelhas. Isso está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, e o capítulo 10 também. Nós encontramos essa descrição das experiências. Enquanto que David era um pastor defensor do rebanho do seu pai contra leões, ursos e demais feras. Quando vamos ver pontos fortes e fracos, nós vamos ver que Saul era muito fraco, frouxo na guerra. O bom exemplo nós encontramos no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 24 a 31. O que é que nós encontramos? Homem medroso perante o incircunciso filisteu Golias. Mas quando nós vamos ver Davi era um homem de caráter forte, valente na guerra. Veja só, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 32 a 58. Davi matou Golias no lugar do medroso Saul. Veja só, Davi era um jovem, mas ele conseguiu matar Davi, enquanto o rei Saul, que já era rei, era medroso, escondido, e o povo dele também a estremecer por causa do seu rei escondido. Então, vamos lá ver eficiência nas batalhas. Sabe, quem pensa
que anda com Deus engana-se, porque essa pessoa luta sem Deus. Não sei se é o seu caso. Se você pensa que anda com Deus, está se enganando, porque você luta sem Deus. Se nós formos a ver aqui, quem anda com Deus, na verdade, luta com Deus, conforme a experiência que nós vimos de Davi. Andar com Deus é um facto, não uma ideologia. Veja só, em 1º livro de Samuel, capítulo 18, versículos 7 a 10, as mulheres fizeram um hino mesmo, um belo hino, cantando sobre os feitos de Saul, nos feitos de Saul. Elas disseram assim: Saul matou os seus milhares, porém Davi matou os seus 10 milhares. Isto está escrito em 1º livro de Samuel, capítulo 18, versículo 7. Veja só como é que fez Davi. Davi disse assim: eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Foi com essas palavras de vir em nome do Senhor dos Exércitos que Davi matou o Golias. Então, estamos a ver o caráter, não é? Agora estamos a ver o caráter. O caráter de Saul era um caráter muito mau. Aquelas pessoas que gostam de fast food, estou a falar nas ações, nos pensamentos, sempre gostam de coisas processadas, quer dizer, coisas que foram feitas pelos outros, nunca se decide para fazer uma boa análise, uma boa gestão do que faz, não, gosta de coisas prontas, feitas, seja bem feito ou mal feito. Hein? Ele gostava de se meter nas tarefas dos outros e mal as executava, porque não eram tarefas dela, não? E ele sempre justificava os seus erros e depois procurava curandeiros. Sabe, Saul é o tipo de pessoa, não sei se você já viu alguém aí a dizer: só com a chiquembo vou chifuna. Sabe, o Deus dos precipitados é aquele Deus que precisa de ser ajudado. Essa é uma justificação dos precipitados. Essa é uma justificação do mau caráter. Essa é uma justificação daqueles que dependem das aparências. Quando ouvir alguém dizer que eu vou ao curandeiro por cachiquembo, vou chifuna, esse é o tipo de pessoa rei Saul, que justifica os seus erros, rei Saul precipitado, que não espera o tempo e a hora de Deus. Se nós formos a ver, o David não era assim. David não era assim. David sempre era bom, procurava as suas, portanto, cumpria com qualidade as suas tarefas, esperava o tempo de Deus, reconhecia e confessava os seus erros, aquilo que diz os Salmos 46, quem crê, fique quieto. É por isso que se diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Atenção aí, hermenêutica. Atenção, hermenêutica. Se você não passou bem da escola bíblica, se você não aprendeu bem, pode nos criar heresias aí. Dizer que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Quando você diz segundo o coração, quando você omite o O, vai dizer que Davi era o coração número 2 de Deus. Quer dizer, Deus tem um coração, Davi também tinha o coração segundo de Deus, e você também pode ter o terceiro coração de Deus. Não é assim, não. Diz que segundo o coração de Deus. Quer dizer, segundo o caráter de Deus. Não sei se percebeu. Não sei se percebeu, espero que tenha percebido bem a vida piedosa de cada um deles. Quando nós formos a ver, Saul era sempre volúvel e relaxado. O primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 7 a 19. A palavra de Deus diz que ele era um nécio. Eu não estou a insultar a ele. Vai ler primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Uma pessoa que vive segundo as aparências é uma pessoa nécia. Assim diz a palavra de Deus. Ele era um homem nécio. Ele fez um plano de assassinato contra Davi. Ele misturava o puro com o impuro, o espiritual com o carnal. Então, esse tipo de pessoas, é bom você abandonar esse caráter. Veja Davi sempre firme em Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1 a 22.
ele tem uma oportunidade de achar o inimigo. Naquela altura, Saul, depois de ficar endemoniado, andou à procura de Davi para o matar. Mas o que acontece? Quando ele estava a dormir, Davi aparece e, pura e simplesmente para dar um sinal, para chamar a atenção ao precipitado, ele simplesmente cortou a orla. Os seus colegas disseram: não, Davi, nós temos a oportunidade de eliminar ele. Agora ele disse: calma lá. Pessoas que não vivem de acordo com as aparências são pessoas que agem de acordo com o tempo e as orientações divinas. Ele disse: não vamos matar. Não é nossa tarefa de andar a matar pessoas. Vamos simplesmente cortar a orla do seu manto e vamos mostrar a ele que nós já estávamos ali, podemos te matar. Vamos ensinar uma lição. Aleluia. Foi uma chamada de atenção. Ele discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. O seu comportamento em tempos de crise, agora nós vamos ver aqui. Você também vai descobrir se você é um saulista, se você é um homem espiritual. Davi tinha um comportamento diferente de Saul. Veja só, o rei Saul, ele recua. É o exemplo do homem carnal desviado. Ele anda sempre atrás dos curandeiros. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 8 a 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 5 a 10. Ele anda atrás dos curandeiros. Nos tempos de crise, recua. Agitiva e siculangosi. Procura Deus quando está em perigo. E quando não apanha Deus, então recua, anda à procura de criaturas inferiores. Mas se formos a ver o lado de Davi, Davi é aquele dito que diz: o pedagogo não recua. Sempre forte em Deus. Recorre sempre a Deus, mesmo em crises com risco próprio. Veja segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 11 até ao versículo 25. O versículo 12 e 14. Ele estava numa situação difícil. Deus disse: vai dizer Davi, ele que escolha, ou 7 anos de fome, ou 3 meses de perseguição, ou seja, ser perseguido pelos seus adversários, ser alcançados pelos inimigos, ou então 3 dias de peste na terra. Sabe qual foi a resposta? Ele não andou à procura de: traga o meu éfode, eu quero fazer sacrifício para apaziguar a Deus. Não. Ele reconheceu o seu pecado. Sabe qual foi a resposta dele? Ai. Essa é uma pessoa que não vive de acordo com as aparências, não depende das aparências. Ele disse assim: caiamos nas mãos do Senhor, porque grande ou muitas são as suas misericórdias. É para que seja Deus a escolher por mim, porque Deus vai escolher o melhor. Caráter. Homem que não vive de acordo com as aparências tem caráter. E o fim de cada um? Vamos ver. Desastroso da parte de Saul. Suicídio. Um suicídio grupal. Primeiro livro de Samuel, capítulo 31, versículo 1 a 11. Vai lá ler aí, vai encontrar. Um suicídio grupal. Saul, sendo rei, ainda matou-se e ainda queria que os outros também morressem. Mas veja a questão de Davi. Homem que não depende das aparências. Ele preparou a sua geração. Veja no primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 1 a 4. Quando chegou a vez de morrer, ele disse: meu filho, já chegou a altura, agora eu quero te mostrar como tu deves andar. Quero fazer uma revisão do TPC que eu te disse, daquilo que eu te ensinei durante a minha vida. Quero dar as últimas orientações. Veja só. Conclusão. Rei Saul, o exemplo claro de um homem natural carnal. Não viva se enganando com as aparências, seguindo o comportamento do rei Saul. Rei Davi, um exemplo de um homem espiritual. Vale a pena aprender com ele. Os dois eram reis, mas um pelo seu caráter, segundo as passagens de Paulo a Timóteo, se desviou da fé e recorreu a criaturas inferiores, dando ouvidos a espíritos enganadores, e o seu fim foi um suicídio de grupo. Enquanto que o outro, em momentos difíceis, Davi, ele sempre recorreu para Deus, mesmo com risco próprio. Ele diz:
Caiamos nas mãos de Deus porque muitas são as suas misericórdias. Davi tinha uma experiência invejável com Deus, por isso foi chamado homem segundo o coração de Deus, homem segundo o caráter de Deus. Conclusão, quem é você? De que lado você está? Um saulista, um homem ou uma mulher servo do Deus Altíssimo? Vamos lá ver aqui as desgraças de viver enganado pelas aparências. Veja o livro de Isaías. Veja o livro de Isaías. Ele está a dizer aqui quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Logo está nos a ensinar que as coisas verdadeiras, as coisas de Deus não dependem das aparências, dependem do facto. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz e começamos a escolher viver pelas aparências estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e aflito, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que é levado ao matador, como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Agora veja o que aconteceu. Por viver enganados pelas aparências, na plenitude dos tempos, o mundo perdeu a única oportunidade de se redimir, recebendo Jesus Cristo como rei, sacerdote e profeta. Porque não tinha aparência, não vamos recebê-lo. João fez um breve relato de Jesus em Isaías 53, e nós, como acabamos de ler, aí não há um relato melhor sobre Jesus senão esse. João diz assim, estou a falar do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 10. Ele diz assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Versículo 11. E veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O desejado das nações veio ao mundo, e o mundo não o recebeu, porque não tinha parecer nem formosura. Por favor, deixe de ensinar os seus filhos a viver enganados pelas aparências. Prepare bem a próxima geração, por favor. Enganado pelas aparências em nossos dias. Vamos lá ver o que está acontecendo em nossos dias. Muitas pessoas hoje se desviaram da fé, traíram as expectativas dos seus pais, deram ouvidos a espíritos de demônios, inventaram ajuntamentos de adeptos, cognominaram isso de igrejas, alguns chamam de ministérios, alguns chamam de salões, sinagogas, outros nomes inflamados, levando por si muitos adeptos, como fez Lúcifer. Tornaram-se filhos sem pais. Alguns até só têm padrastos. Os seus seguidores foram forçados muitas vezes a dar os seus próprios nomes ou a fazerem as suas próprias consagrações. E nunca isso os seus próprios pais. Alguns foram consagrados pelos próprios filhos e deram-se os nomes. Um filho dar nome ao seu próprio pai. Um filho consagrar o seu próprio pai. Em outras palavras, o menor credenciar o maior. Isso chama-se doutrina de demônios. Porque se formos ver na Bíblia, Samuel, o mais velho, consagrou a Saul e a Davi, que eram os menores. Mas na doutrina de demônios, os mais novos consagram os mais velhos e ainda atribuem isso. Foi Deus que falou. A aberração. Colocaram a Deus como o autor de tudo isso, o mandante.
Uma palavra que Deus reclama, nunca falei isso. Pois Deus nunca se contradiz, nem contradiz a sua palavra. Deram ouvidos aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quem é você? De que espírito você é? E qual é o seu caráter? De Saul ou de Davi? Arrependei-vos e credes no Evangelho. Agora vamos ver relacionamentos pesarosos. Em nossos dias nós encontramos relacionamentos pesarosos. Pessoas em nossos dias estão presos a relacionamentos difíceis, vítimas de vidas pelas aparências. Antes parecia, mas hoje já não é. Nunca foi e o tempo passou. As escolhas erradas baseadas nas aparências, muitos vão despertar no inferno, vítimas das suas próprias escolhas baseadas nas aparências. Não é escolha de acordo com as aparências. Cuidado que o diabo e seus mensageiros se transfiguram em anjos de luz em nossos dias, enquanto nunca foram. Como me sair dessa? Como me sair dessa? Se esta é a sua expectativa, até aqui você está a caminhar muito bem. Um conselho bíblico para si. A Bíblia apresenta a solução. Antes de tomar uma decisão, primeiro olha para cima e para não se arrepender depois. Porque o que é nascido de carne age conforme a carne, e o que é nascido de espírito age conforme o espírito. Isaías 45, versículo 2 diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós, toda a nação. Olhai para mim, toda a terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 51, versículo 1 diz assim: ouvi-me, vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor, olhai para mim, olhai para a rocha, de onde fostes cortados, para a caverna do poço onde fostes cavados. E quando chegarmos em Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: olhai para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Muito bem. Então, em gênero de conclusão, nós acabamos de ver os sinais de alerta de Paulo sobre os tempos em que nós vivemos. Vimos o material didático comparativo entre Saul e Davi. Nós também vimos a desgraça de viver preso pelas aparências. Analisamos o sinal dos últimos tempos nos crentes dos nossos dias. Vimos também relacionamentos pesarosos na vida social. Ouvimos o conselho bíblico sobre como fazer escolhas acertadas para não viver enganado pelas aparências e perder a oportunidade que Deus nos dá. Meus queridos, 2 macacos foram roubar queijo numa residência, numa farma aí. Isso aí é um conto. E para se dividirem o queijo, eles começaram a pensar, não vamos nos fazer batota, que nós trabalhamos juntos, temos que ter partes iguais. Então, foram procurar um macaco faminto. Um macaco faminto. O macaco é mais alto, mais forte do que eles, não é? Ele tinha uma boa aparência, uma estatura, ele tinha óculos e tinha uma balança. Disseram, este aqui é o melhor. Foram lá pedir a eles para dividir-lhes o queijo em partes iguais, para não se roubarem a quantidade da refeição. O macaco acertou bem os óculos, a faca e a balança e o seu intelecto também. Estudou um método de nunca acertar as duas partes. Portanto, ao cortar, em vez de cortar do meio, tinha que cortar um pouco menos do outro lado, lá para depois cortar um pouco menos daquele lado. Ele assim ia ganhando vantagem sobre eles. Cada vez que ia cortando, cortava um pedaço do acerto, de modo que a balança pendesse no outro lado. E ficava muito tempo a mastigar o pedaço retirado.
Os ratos, já ao verem que o queijo estava a minguar, pediram encarecidamente: por favor, estamos a pedir só para nos dar esses pedaços que ficaram assim como estão mesmo, já não vamos ter problemas com quem comeu mais. Ele disse: não, vocês vieram a mim para pedir partes iguais, eu vou vos dividir em partes iguais. Vocês não devem se canganiçar aqui na minha presença. Ele foi cortando e comendo. Quando ele cortou o último pedaço, já não dava para cortar. Ele pegou outro pedaço, comeu, acabou de mastigar aquele e o segundo pedaço também ficou na barriga do macaco. Viver enganado pelas aparências. Você vai perder a saborosa refeição. Amados, o que é nascido de carne é carne. O ser humano é nascido de carne, ele é carnal. Não vale a pena confiar nos seres humanos. O que é nascido de carne é carne. Jesus, que é nascido de espírito e de carne, para ser remédio contra essa imperfeição de viver enganado pelas aparências, ele é o Cordeiro de Deus que tire o pecado do mundo. Não continua a viver enganado pelas aparências. Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Jeremias 17, 5 diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Se você é espiritual, guarda o que tem para que ninguém tire a sua coroa e não entrega a sua espiritualidade para ser balanceada pelos macacos espiritualistas da atualidade com nomes assustadores. Não seja como os ratos ladrões de elementos sagrados que nunca lhes foram atribuídos. Chegou a hora de você abrir o seu coração para nascer do Espírito, ser espiritual e se livrar de viver enganado pelas aparências. Este é um momento precioso da sua vida, o de entregar o seu coração ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Vamos ajudar você a convidar Jesus a entrar no seu coração e ser o Senhor da sua vida. Está pronto? Vamos a isso. Diga comigo: Senhor Jesus, depois de ouvir a tua palavra, compreendi que em algum momento segui os caminhos de Saul e as minhas oportunidades se foram. Agora só espero na graça do Senhor. A ti me rendo, Senhor. Purifica-me do meu pecado e restaura o meu coração. Muito obrigado, meu Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Para quem vivia entregando o seu queijo aos macacos espirituais da atualidade, ou que tenha sido vítima ou vitimado, muitos filhos de Deus, sob o pretexto de visões e ministérios diretos de Deus, ou que tenha levado cativo muitos adeptos após si, arrependa-se antes que o juízo de Deus caia sobre você, pelas almas que andou a aprisionar a favor do reino das trevas, o inferno, vitimando-as com suas aparências enganosas. Se você se arrepende, está de parabéns. Está de parabéns também quem recebeu essa mensagem como uma bênção restauradora das suas esperanças em Deus. Vamos juntos agradecer ao Senhor agora. Ora comigo. Senhor Jesus, me perdoe por ter vivido muito tempo perdendo tempo, tentando seguir padrões humanos de vida cristã. Livra-me, Senhor, dessa prisão e conceda-me liberdade de te seguir e ser prestável para a sociedade e para o teu reino. Senhor Jesus, eu te coloco como centro da minha vida a partir de hoje. Restaura-me, Senhor, e viva a sua vida vitoriosa em mim. Muito obrigado pela vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai,
ainda na Tua presença nós queremos Te agradecer, glorificar, honrar, exaltar, Senhor. Reconhecer, Senhor Pai Santo, que Tu és Deus. O Teu reino subsiste eternamente. O Senhor é de geração em geração. O Senhor é omnipresente, omnividente. O Senhor reconhece e sabe tudo o que está acontecendo na vida e no coração do Seu povo e no coração das Suas criaturas aqui na face da terra. Nosso Pai, nós acabamos de ouvir essa mensagem que o Senhor nos ensinou, que nos enviou, Pai, de viver preso nas aparências, e o Senhor nos chama para vivermos confiando em Ti, porque o remédio que o Senhor nos enviou, a pessoa de Jesus Cristo, não tinha parecer nem formosura. Então não são as aparências que nos levam aos fatos. Pai, queremos pedir para abençoar as pessoas que Te aceitaram como Senhor e Salvador, abençoar as pessoas que estão em situação de crise. Pai, glorificamos o Teu nome para dar, Senhor Pai Santo, consolação àqueles que se encontram, Senhor, traumatizados, Senhor, pela perda dos seus familiares, pela morte dos seus entes queridos. Queremos pedir, Senhor, força e graça. Oramos também, Senhor, para que engrandeça o Teu nome, Senhor, dando ponto final a esta pandemia que está se fazendo sofrer, Senhor Pai Santo, o Teu povo e as Tuas criaturas. Pai Celestial, nós queremos pedir para devolver a esperança àquele que tem esperança em Ti, Pai amado. E oramos, Senhor, também para orientar aquele que está desencorajado. Pai, pedimos também para abençoar aqueles que têm um momento, Senhor Pai Santo, difícil para enfrentar uma situação de uma decisão. Ajuda os que estão nas cadeias e nos hospitais, Senhor. Ajuda aqueles que se esforçam para fazer o seu melhor para salvaguardar, Senhor Pai Santo, a saúde e a vida do Teu povo. Obrigado, meu Pai. Encoraja, Senhor, o desencorajado. Abençoa, Senhor, aquele que precisa da Tua bênção e orienta aquele que precisa de uma orientação. Pai, nós acreditamos que o Senhor irá fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o maravilhoso poder que em nós opera, o poder do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Pai Santo. A Ti devolvemos toda a honra e toda a glória, Senhor, desde agora e para todo sempre. Que Deus seja sempre exaltado. Aleluia. Lembre-se, Provérbios 14, versículo 12 diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Parabéns para aqueles que receberam a palavra de Deus com gratidão, porque terão orientação da vida para ultrapassar as dificuldades diárias e ganhar o tempo que perderam cativos e vítimas de homens dissolutos, cheios de aparência diabólica. Para você que decidiu entregar a sua vida a Jesus Cristo, hoje aconselho, ore. Procura uma igreja evangélica centralizante de Jesus Cristo na vida diária, onde os seus membros seguem padrões de ensino bíblico doutrinário e não aparências enganosas. Adquira também uma Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida ou atualizada. Leia, medite nela, é uma oração em humildade e cresça na graça do Senhor. Que o Deus de toda bênção abençoe você na sua nova caminhada, olhando para o Senhor Jesus Cristo e não para as aparências, dependendo da iluminação divina pela palavra de Deus. Deus lhe abençoe copiosamente. Aleluia. Amém.